O maníaco do cassino é um criminoso em série do Rio Grande do Sul. Ele atuou no final dos anos 90 e chegou a matar 7 pessoas. As características de criminosos em série têm uma variação. Sempre há um traço comportamental que fica em alto relevo, ou seja, que se destaca dentro do seu modus operandi. No caso do Paulo Sérgio, que é o maníaco do cassino, o que mais me chama atenção na sua atitude é a sua vontade de chamar atenção. Por que eu digo isso? Porque ele era um criminoso que, na sua fala, relata que queria ser mais famoso que o maníaco do parque. Ele queria ser um serial killer que fosse lembrado para sempre, dentro da estrutura de pensamento disfuncional dele, obviamente. Ele cometia seus crimes, voltava para casa e ficava esperando o noticiário. Isso não é incomum, tá? Muitos criminosos fazem isso. Eles, principalmente os serial killers. No caso aí, o que a gente chama de serial killers organizados. Né? Eles querem essa notoriedade, eles querem ser famosos, ao ponto de que muitas vezes, quando eles são presos, eles até criam mais vítimas do que de fato tem, porque eles querem ter um número maior de vítimas do que os outros serial killers. Então ele ia continuar nos seus atos para ter essa notoriedade. Muitas vezes isso é para compensar uma vida onde não se teve notoriedade, né? Onde ninguém dava atenção, onde ele não se sentia em evidência, onde ele não sentia nenhuma forma de poder. Principalmente aqueles que planejam melhor seus crimes, eles sim vão acompanhar na mídia. É uma praia que ela tem uma extensão bastante longa, ela não tem recortes, né? É um litoral daí bastante extenso e tem, de fato, pouca vigilância ali, né? Ou tinha até aquele momento. Imaginem que se faz um patrulhamento numa praia daquela extensão de quilômetros, né? Então, de fato, ficava bastante difícil, até mesmo a questão da iluminação, né? Ele tinha essa questão de atacar lá na praia do cassino e selecionar pessoas que ele interpretasse como pessoas que teriam melhor poder aquisitivo, né? Então ele tinha um processo fantasioso também nesse sentido. Ele carecia muito na questão da escrita, da análise, da leitura. Ele nunca foi bom nos estudos. Então ele concentrou onde? Na parte física. E a parte física, né, fazia com que ele introjetasse a personagem do cara forte, né, que poderia demonstrar sua força por esse lado físico. E aí ele fazia de tudo para demonstrar isso no próprio ato, no próprio ataque, com suas vítimas vulneráveis, que ele especificamente esperava um momento sexual para que ele pudesse atacar. Então é muito forte nesse caso um processo compensatório, ou seja, ele carece no intelecto e ele vai buscar o físico. E a característica dele, ele não usava arma branca, ele usava armas de fogo. Ele saía à noite, o horário de caça dele, porque ele era um predador, era na hora da noite, e ele saía andando pela praia e observava determinados locais da praia. Casais iam, né, com seus automóveis para namorar dentro do carro. Então ele se arrastava, ele ficava muito atento com os casais que estavam sem roupas, tendo relações sexuais, e ele percebia que havia uma vulnerabilidade ali, que era, segundo as palavras dele próprio, era mais fácil ele atacar essas pessoas que estavam tendo relações sexuais. Por quê? Elas precisavam se vestir. O homem não reagia imediatamente para não deixar a parceira vulnerável. Ele percebia isso, que não havia uma reação imediata. Estavam sem roupas, ele não reagia para proteger a parceira. E era quando ele conseguia dominar. Ele apontava a arma, às vezes sentava no banco de trás do carro, mandava dirigir para uma outra área, cometia o crime, voltava e deixava os corpos na praia. E outras vezes o crime acontecia efetivamente na praia. Todos os crimes aconteciam com arma de fogo. Isso lembra um pouco o crime do Zodíaco.
O Zodíaco também matava com arma de fogo e matou muitos casais também namorando. Então, não sei se ele se inspirou, não há relatos efetivos de que ele se inspirou nos crimes do Zodíaco. Quem ele se inspirava e tinha cartazes e fotos, imagens e recortes de jornal, era do Francisco Maníaco do Parque, aqui de São Paulo. Esse indivíduo, maníaco do cassino, ele age por um período de tempo muito específico, ele mata 7 pessoas e causa terror nessa área do Rio Grande do Sul, até ele ser efetivamente preso. É interessante que ele traz uma questão de classe. Ele tinha uma preferência pelos carros melhores, né? Os carros de maior valor. Então havia no seu ato uma certa denúncia de que havia um sentimento aí de exclusão de classe nele, né? E isso acabava sendo um motor, talvez ali estivesse junto de suas questões psíquicas, né? Que talvez fossem outras também relacionadas à família, né? Ao mesmo tempo, ele matava ou não matava de acordo com a necessidade. Conforme ele próprio diz, se as pessoas não reagissem, ele não matava. Então ele matava a depender da necessidade. Ele pegava objetos, né, alguns objetos dessas pessoas, e tinha, segundo um casal, ele chegou a dizer assim, que ele não matou porque ele não estava com vontade de matar, né? E ele, lembrando, diz que matava quando havia uma reação. O fato dele matar pessoas ricas, que ele chamava de boizinhos, né, também é num processo compensatório onde ele careceu. Então, se ele careceu de ter o que os outros teriam, né, então essas pessoas sendo escolhidas como vítimas, né, ele estaria de uma certa forma se vingando da sociedade. Tipo, porque ele tem o que eu não tenho? Porque aqueles carros refletiam o poder aquisitivo daquelas vítimas, né? Então, fazendo isso, né, ele procurava o que ele chamava de boizinhos, exatamente porque para ele a sociedade pecou para com ele, né, e foi muito generoso para com outros. E para ele é difícil aceitar isso. Estamos falando de uma pessoa que tem um julgamento muito disfuncional, um julgamento inadequado, mas a percepção dele de aproximação, esse approach dele de qualquer criminoso em série, tem uma lógica sistemática na sua cabeça. Então, cognitivamente, ele se planeja para agir. Ele não estudou muito pouco, não sabia ler nem escrever, mas isso não interfere num tipo de raciocínio predatório que é uma inteligência muito específica. Temos múltiplas inteligências, e a dele, infelizmente, era usada para cometer crimes.